Oi, pessoal, tudo bom? A gente hoje vai ter aula de bioquímica. Bioquímica. Olha aí, um assunto que é muito mais voltado à biologia do que à química, né? Mas vamos embora. Vamos para onde o nosso barco aponta. Olha, coisa poética. Vamos embora. Deixa você precisa saber inglês. Precisa saber o que eu sei e o que eu não sei mais. Vamos lá. Pessoal, olha aí, quando a gente fala de bioquímica, a gente vai ter uma questãozinha aqui na prova do Enem, bem legal, viu? No processo de industrialização da mamona, além do óleo que contém vários ácidos graxos, ácido carboxílico, cadeia com mais de 10 carbonos de número par, né? 10, 12, 14 e tal, monocarboxilo, geralmente, e tem que ser assim, né? É obtida uma massa orgânica conhecida como torta de mamona. Esta massa tem potencial para ser utilizada como fertilizante para o solo e como complemento em rações animais devido a seu elevado valor proteico. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos e alergênicos, diferentemente do óleo da mamona. Para que a torta possa ser utilizada na alimentação animal, é necessário um processo de descontaminação. Aí, olha bem, a característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas que inviabiliza sua solubilização no óleo de mamona é o quê? Pessoal, olha bem, óleo de mamona. O óleo, ele é uma substância que mistura ou que não mistura com a água? Exatamente, não mistura com a água. Então, ela tem características de ser apolar. Se ela é apolar, ela tem horror à água. Então, ela tem hidrofobia ou ela tem lipofobia? Vamos lá. O que é hidrofóbico? Eu tenho fobia à água, tá? E o que é lipofílico? Eu gosto, eu tenho filia, eu sou filho da gordura. Eu não, Deus me livre, né? Eu estou falando do óleo. Então, o óleo tem essa característica. Então, você vai ter o óleo sendo uma espécie o quê? Que tem horror. Ela é hidrofóbica. O óleo tem o quê? Hidrofobia. Não quer papo com a água. Quem é apolar é hidrofóbico. Então, como a característica dessa torta de mamona é que ela é o quê? Hidrofílica. Exatamente. Ela vai ter atração pela água. Então, ele pergunta na questão, ó, a característica presente na substância tóxica e alergênica que inviabiliza sua solubilização. Para solubilizar na mamona, você tem que ser o quê? Apolar. Ela não é apolar, ela é polar. Se ela é polar, ela é hidrofílica. Então, a resposta é hidrofilia. Então, por ser hidrofílica, por ser polar, ela não mistura com a mamona. Então, pessoal, vamos embora. Lembrando que bioquímica, olha, tem a bioquímica celular, tá? Que é o ramo da biologia que vai estudar a composição e a propriedade química dos seres vivos. A gente tem esse enfoque na química. Então, os elementos químicos da matéria viva são CHOP100 7A, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre, né? Esses são os principais. Então, você tem na tabela periódica 118 elementos, tá? Dos quais nem todos são naturais. Então, todo composto orgânico, por exemplo, tem o quê? Tem carbono. Mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Então, pessoal, os elementos principais são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, são esses que vão estar formando a matéria viva. Lembrando que a principal substância da matéria viva é a água. Exatamente, H2O. Então, hidrogênio é o que a gente vai ter mais. Depois a gente vai ter lipídio, glicídio, ácidos nucleicos e outras substâncias que a gente vai estudar aqui. A primeira substância que a gente vai estudar é uma substância da química inorgânica, é a água. A H2O é o que a gente mais tem. Quanto mais novo se é, mais água se tem. O envelhecer é perder água, entre outras coisas, né? Então, como é que a gente obtém água? Bebendo água, né? Potável, mas também pode ser a partir dos alimentos. Os alimentos também são fontes de água. Lembre-se, pessoal, que de 75% a 80% do nosso peso corporal é água. A água é o solvente universal. Ela é a molécula que possui a maior
polaridade. Tanto é que a gente diz que a água é o solvente universal. Eu tendo água, ela é solvente, mesmo se ela tiver em menor quantidade numa solução. Vê que legal? Ela sempre faz com que os compostos dissolvam nela. Então, lembrar bem, viu? As principais reações da água, a gente vai ter a hidrólise. Hidrólise, quebrar com a água. Desidratação, tirar a água. Hidratação, colocar água. E a água é fundamental no equilíbrio osmótico. A água, pessoal, ela é capaz de alterar as concentrações dentro e fora da célula. E sabe para quê? Para manter a homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio das células. Muito importante isso. A água é tudo para a gente, tá? A influência da água é importantíssima nos organismos vivos, até nos transportes intermembranas. Então, pessoal, lembrar que fatores que influenciam a quantidade de água no organismo. Qual foi o primeiro que eu falei? A idade. Quanto maior a idade, menor água. O feto é 94% de água. O idoso é, em média, 60% de água. Então, a outra é a espécie. O homem adulto, 70%, né? A água-viva, parece aquele saquinho que está no mar, né? Que tem muita bronca, que as tartarugas comem o plástico pensando que é uma água-viva, né? Lamentável. Então, a água-viva tem 98% de água. A semente da planta só tem 15%. Outra, a atividade metabólica. Vê como é importante. A água no encéfalo tem 90%, no músculo 80%, no dente 12%. Oxi, dentro tem água? Tem água em todo canto, menino. Onde tu imaginar. Então, pessoal, lembrando ainda da água, que a água tem umas características fundamentais. Primeiro, a água ela é polar e ela forma uma ligação chamada pontes de hidrogênio, que é quando o hidrogênio se liga aos 3 elementos mais eletronegativos, ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Água e H2O, né? Então, o H de uma água faz uma interação intermolecular com o oxigênio de outro. Essa é a razão dessas propriedades anômalas da água, elevado ponto de ebulição, capilaridade, né, da água. A água é muito, a água tem tensão superficial, você consegue ver um bichinho andando em cima da água. Então, a água tem características que são fundamentais. Outra são os sais minerais. Pessoal, vê bem, os sais minerais são substâncias formadas por íons. Então, você tem um sal. Todo sal é um composto iônico, formado por um metal com um não metal. Lembre-se, os sais minerais, ele tem uma função como regulador do metabolismo celular. Vê bem, os sais minerais são reguladores do metabolismo celular. Então, a gente tem vários sais. Cálcio, cloro, cobalto, cobre, enxofre. E aí, pessoal, a gente obtém ele a partir dos minérios da água, né? Água mineral, tem os sais, né? E dos alimentos, frutos, verduras, cereais, o leite e por aí vai. Cálcio, cálcio é fundamental. Ossos, dentes, coagulação sanguínea, o funcionamento dos nervos e músculos. Outro é o cloro, tá? Tem aonde, pessoal? Na digestão. Lembra disso? Cloro, ácido clorídrico, ácido que está lá no estômago da gente para auxiliar a digestão. Cobalto, componente da vitamina B12, viu? Produção de hemácias, exatamente. E o cobre, da hemoglobina, formação da hemoglobina. Enxofre, a gente tem a atividade do metabolismo, ele é um controlador do metabolismo. Aí tem ferro, respiração celular, flúor. Onde é que tem flúor? Tem que beber na água flúor. Por quê? Ai, que bom. Porque o flúor, ele tem a proteção dos dentes. E por aí vai, né, pessoal? A gente vai ter iodo, magnésio, potássio, impulso nervoso e equilíbrio osmótico. Quem for fazer medicina, potássio é fundamental também no organismo. Se a taxa de potássio estiver muito baixa, o cara pode ir até para a UTI. Tem que ser regulada rapidamente. E aí, pessoal, a gente agora vai para as substâncias orgânicas, tá? Aquelas que você tem carbono, hidrogênio e oxigênio na sua grande maioria. Preste atenção. Todo composto orgânico tem que ter carbono, tá? Então, o primeiro que a gente vai estudar são os carboidratos, também chamados de quê?
hidratos de carbono, mas todo mundo conhece como açúcar, glicídio, glucídio, exatamente. Então, carboidrato, o hidrato de carbono. E aí, pessoal, a gente tem várias subdivisões. Primeiro, monossacarídeos. Os monossacarídeos, pessoal, eles têm de 3 a 7 carbonos na sua molécula. Os monossacarídeos, eles têm de 3 a 7 carbonos nas suas moléculas. Tem a triose, 3, né? Tetrose, 4. Pentose, 5. Hexose, 6. É isso que eu quero falar. Pentose e hexose. Penta e hexa. Penta e hexa. O Brasil é penta, náutico é hexa. Penta e hexa. Pentose e hexose são os mais importantes. Lembrando, quem são as pentoses? Ribose e desoxirribose. Será que isso é importante? Lembra de Fernandinho, lembra de Arthur? Ribose, RNA. Desoxirribose, ácido desoxirribonucleico, DNA. Fundamental, são monossacarídeos, tá? Ribose e desoxirribose. E as hexoses, somente glicose, frutose e galactose. Glicose, frutose e galactose. Pessoal, esses monossacarídeos são muito importantes. A glicose, fonte de energia para as células. Ela é produzida onde? Na fotossíntese. Exatamente. Sua decomposição, pessoal, fornece energia para fabricar uma tal de ATP. Conhece adenosina trifosfato? Exatamente. Frutose promove o sabor açucarado, doce das frutas, caju, manga, goiaba e por aí vai, né? É transformado em glicose no fígado. Frutose vira glicose no fígado. Aí, ó, galactose. Galactose, lembra daquele chocolatezinho? Galac, né? Leite, tá? Também é transformada em glicose no fígado. Então, ó, glicose, frutose, galactose são monossacarídeos, juntamente com as pentoses, ribo e desoxirribose. Não é bonitinho isso aí? Eu também acho. Então, olha aí, pessoal. Lembrando a você que glicose e frutose são monossacarídeos, que a gente acabou de ver, né? Mais abundantes na natureza, tá? Eles encontram nas frutas, e tudo que é fruta. E a glicose, ela é uma aldose. E a frutose, ela é uma cetose. Preste atenção. O que é uma aldose? É uma função aldeído, C-O-H. E o que é uma cetose? Função cetona, C-O. Aí eu digo assim, olha, o aldeído é um polihidroxialdeído. A glicose, polihidroxialdeído. Por que polihidroxi? Várias hidroxilas aí, OH, 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 e um grupo aldeído. Entendeu? Um polihidroxialdeído. Enquanto a cetona lá, a frutose, ela é uma polihidroxicetona. Então é muito legal, né? São isômeros, tá? Tem a mesma fórmula molecular e diferentes estruturas. Guga, monossacarídeos, a gente já sabe aí que tu gostasse da pentose e da hexose. Óbvio. E os disacarídeos, que eles são formados pela união de 2 monossacarídeos. Perdendo água. Aí a gente tem maltose. Malte, né? Lembra disso? Glicose mais glicose da maltose. Celobiose, degradação da celulose. Sacarose, eita, isso dá uma bronca, viu? Sacarose, o açúcar, né, da cana-de-açúcar, é glicose mais frutose, viu? Glicose mais frutose. E a lactose, glicose mais galactose, que é o que tem no leite. Pessoal, isso é fundamental. Então lembre-se, tá? Os oligossacarídeos são carboidratos de cadeias maiores, formados por monossacarídeos, que se unem por ligações glicosídicas. Lembra disso? Entre esses carboidratos, os oligossacarídeos, os disacarídeos são os mais fáceis, são os mais simples, tá? E também são os mais importantes. Então, vê bem, oligossacarídeos, tá? Oligossacarídeos. Quais são os mais importantes? Disacarídeos, que são formados pelos monossacarídeos, tá? E são os mais importantes. Não se esqueça, a sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar, esse que está aí na tua casa também, ele é formado por meio de uma ligação glicosídica entre 2 hexoses. A glicose, que é uma aldose, lembra? E a frutose, que é uma cetose, tem um grupo cetona.
Olha aqui a ligação glicosídica, ó, que acontece entre eles. O OH de cada um tira a água e ele se liga no oxigênio. Então, é uma ligação glicosídica. A hidrólise, pessoal, da sacarose é chamada de inversão da sacarose. Peraí. Pega aí um post-it. Eu sempre tenho um post-it aqui perto de mim. Ó. Pega aí um post-it, anote. A hidrólise da sacarose é chamada de inversão da sacarose. Aí vai ter um tal de sacarose invertida, tá? Que é uma mistura de monossacarídeos, glicose mais frutose. Pessoal, nessa mistura a gente chama de açúcar invertido. Pessoal, presta atenção. A hidrólise da sacarose é chamada de inversão da sacarose. E a mistura dos monossacarídeos, glicose e frutose, dessa reação, a gente chama de açúcar invertido. Essa inversão pode ocorrer na ação da enzima. Toda enzima é assim, né? Se fosse Gustavo, era Gustavase. Se fosse Fernando, era Fernandase. Se fosse Arthur, era Artudase. Como é o quê? Para inverter o açúcar, invertase. Então, você vai ter invertase ou em meio ácido, tá certo? Que ela vai acontecer. Olha aqui, ó. Glicose, você vai ter o quê? Ó? Sacarose, invertase. Aí dá glicose mais frutose. Pessoal, a gente agora vai falar dos polissacarídeos. Né? Centenas e centenas de monossacarídeos. Aí são os mais também conhecidos, né? Amido, glicogênio, quitina e celulose. Amido, glicogênio, quitina e celulose. Amido, glicogênio, quitina e celulose. Amido é a reserva energética das plantas. E segundo Arthur e Fernandinho, também das algas, tá? Então, pessoal, são milhões de glicoses, várias. Tá? É a fonte mais importante de carboidrato para o homem. Tá no milho, soja, arroz, feijão. Isso é uma beleza. Engorda que é uma festa. Glicogênio, reserva energética dos animais, presente no fígado e no músculo, tá? É formada a partir da ligação entre centenas de glicoses. Glicogênio, tá? Quitina, polissacarídeo de estrutura. Lembra disso? O exoesqueleto dos artrópodes, tá bom? E celulose estrutural também. Forma a parede celular das plantas, dos vegetais. Então, esses são os polissacarídeos. Guga, agora que tu perdesse um tempão aí falando, perdi tempão? Não, eu falei um tempão. Vá, pergunte. Fala de lipídio. Ah, lipídio. Lipídio é gordura em braille, na maioria dos casos, né? Gordura que é insolúvel em água. Gordura não mistura com água. Óleo mistura com água? Diz, vai. Não, então ela é apolar. Então, vê, pessoal, preste atenção agora, que quando eu era aluno, esse negócio me deixava doido. Mas vê como é fácil. Glicerídeos. É o glicerol, que é o propanotriol, mais o ácido graxo. Propanotriol, que é o glicerol, é um triálcool, lembra disso? Mais o ácido graxo, ácido grande. Então, eu tenho monoglicerídeos quando eu tenho um ácido graxo. O glicerol sempre vai estar. Se é glicerídeo, tem que ter glicerol. Diglicerídeo, quando eu tenho dois ácidos graxos. Triglicerídeo, quando eu tenho três ácidos graxos. E olha bem, o glicerol é o álcool sempre presente no glicerídeo, né? É o propanotriol. É um álcool com 3 hidroxilas em carbonos vizinhos. Aí, vê bem, os glicerídeos, lembre-se, eu falei de ácido graxo. Ácido graxo é uma molécula longa, grande, tá? Com uma cadeia longa, com um grupo carboxila. Ele tem que ser monocarboxílico, tá? Então, pessoal, se tiver ligação dupla, ou seja, se ele for insaturado, a estrutura dele é meio curvadinha. Quando ele é saturado, a estrutura dele é reta. Então, numa prova, a insaturação, que é a dupla ligação, né, faz com que ele fique com a perninha virada assim para o lado, tá? Então, ele é o quê? Insaturado, um ácido graxo insaturado. Quando a cadeia é reta, ele é saturado, tá? Então, não esqueça, não. Glicerídeos tem uma ligação do glicerol, que é o propanotriol, do OH, com o ácido graxo, que também tem C dupla O, OH. OH com OH vai perder água. E aí forma um éster.
Por isso que a gente diz que a gordura é um triéster de ácido graxo, porque ó, não é um glicerídeo, glicerol, glicerol, tem quantos OH? Que é isso? Que é isso? Glicerídeo vem de quem? Do glicerol. Quem é o glicerol? Propanotriol. Então, quantos OH tem? Três. Aí entra aqui 3 ácidos. Ó. Pum. Aí, uma água, 2 águas, 3 águas. Foi embora. Desidratação. E ficou o quê? Se você pega C dupla OH, tira o OH de um e o OH do álcool, sobra somente um oxigênio. C dupla O, carbono. Isso é um éster. Então, eu digo que é um triéster de ácido graxo. É um triéster, porque tem 3 grupos éster, que veio de um ácido graxo. Então, triéster de ácido graxo. Então, aí eu tenho dividido esses glicerídeos em óleos e gorduras. A diferença é o estado físico. Os ácidos graxos são insaturados nos óleos e nas gorduras eles são saturados. Deixa eu melhorar isso. Nos óleos eles são poliinsaturados. Tem uma pancadona. Poxa, tem muitas duplas. Ele é poliinsaturado. Quando você começa a hidrogenar essas duplas, ele começa a virar uma coisinha sólida chamada gordura, tá? Então, era para a gordura ser totalmente saturada, mas não é. A turma vai saturando até o óleo virar gordura. Virou gordura, para, porque é caro. Hidrogenar é caro. Aí sabe o que é que acontece? Às vezes a gordura tem uma dupla chamada de ligação trans. Aí a gente chama de gordura trans, meu amigo. Gordura trans é bronca. Ela dá o sabor, crocância ao alimento, mas mata, porque você nem elimina, nem absorve. Ela fica reservada ali, paradinha, esperando, só entupir tudo. Então, vê, os óleos são ácidos graxos insaturados. Poliinsaturados são líquidos à temperatura ambiente. Já a gordura são ácidos graxos mais saturados, tá? São sólidos à temperatura ambiente. Óleo mais hidrogênio da gordura. Óleo, post-it. Ó, óleo mais hidrogênio da gordura. E prega, tá? Então não esqueça, não. Pessoal, o glicerídeo é reserva energética, né? Tem muito das oleogenosas, como babaçu, palma e por aí vai. E também no tecido adiposo dos animais. Outro tipo de lipídio é a cera, tá? Aí vê bem. A cera já não tem mais glicerol. Não tem mais o propanotriol, tá? É unido por mais moléculas de ácidos graxos. Toda a cera, ela é sólida à temperatura ambiente. Como é um lipídio, também é insolúvel em água. E como a cadeia é grande, tem um ponto de fusão maior do que os glicerídeos. Pessoal, a cera protege contra a entrada de agentes estranhos nos ouvidos. Por isso que não é bom a gente ficar catucando o ouvido, tirando aquela cerinha todinha e fica, oh, que bonitinho. Deixa um pouquinho lá, tá? Também reveste as folhas, para que não tenha a evaporação da água pela abertura dos estômatos. Também nas aves, ela é produzida por glândulas do bico para manter as penas impermeáveis à água, senão a bichinha não voava na chuva, né? E aí nos lipídios tem os esteroides, já ouvi falar disso, né? Pessoal, formados por átomos de carbono entre si, formando 4 anéis. Aqui, ó, um anel aqui embaixo, tá vendo? 2, 3, 4. Aí você tem o colesterol, pode ser bom ou ruim, né? Tem os hormônios sexuais, testosterona, progesterona, né? Tem o estrógeno. E os das glândulas suprarrenais, cortisol e aldosterona. Isso é importantíssimo, tá? A função do colesterol, qual é? Ele está na membrana celular para ter a flexibilidade da estrutura da membrana, tá? Lembrar que a célula vegetal, meu filho, não possui colesterol não na membrana não, viu? Aí, olha, os esteroides têm a função do colesterol, produção de bile, para emulsificar a gordura, lembra disso? Ele também é um precursor da vitamina D, do calciferol. E a vitamina D evita o raquitismo, tá? E é precursor de hormônios sexuais, testosterona, fiquei até nervoso, estrógeno e progesterona. Olha, o colesterol é importante. Precursor também desses hormônios da suprarrenal que eu falei, do cortisol e da aldosterona. E como é que a gente obtém colesterol? Ele é sintetizado no fígado, meu filho, tá? E ele é absorvido também no intestino pelos alimentos. Mas ele é sintetizado no fígado e absorvido no intestino pelos alimentos. Guga, mas colesterol tem um lado ruim, né? Em excesso, meu filho, até água, né? Que o cara se afoga, vê. O colesterol, ele é transportado pelo sangue na forma do LDL, que é chamado LDL, quer dizer de baixa densidade, tá? Em excesso no sangue, o LDL, ele começa a sofrer um processo de oxidação. Vê,
E aí ele vai ficando pesado e vai se prendendo nas paredes dos vasos sanguíneos. E aí essa parede vai ficando rígida, vai dando um processo chamado aterosclerose. Aí vê bem, pessoal, lembre-se, tá? Os esteroides, você pode ter problemas associados ao colesterol LDL ou o quê? Lembre-se, tem o colesterol ruim e o colesterol bom. Aí o que é isso? A formação de placas na parede dos vasos, aí vai diminuindo o calibre, ela vai ficando dura e vai dando doenças cardiovasculares. A gente acabou de ver isso. Mas tem um colesterol bom, quando você faz o teste lá, o exame de sangue tem, que é o chamado HDL, ou colesterol bom. O HDL é uma proteína de alta densidade. Então são transportados, pessoal, e levam neles os fosfolipídios, tá? Mas podem também transportar colesterol quando este estiver em alta concentração no sangue, vai limpando, né? O HDL, o de alta densidade, que é o bom, alta, tá em alta, o bom, eles tiram o excesso de colesterol do sangue. Vê que legal? E aí são eliminados juntamente com a bile. O HDL também faz o quê? Evita os problemas. Se tu tira ele da artéria, a artéria vai desentupindo, ele vai limpando, vai, sai, sai, tá? E ele é chamado de colesterol bom. É importante lembrar isso. E os fosfolipídios, pessoal? Membrana celular, né? Aí é biologia pura. Os fosfolipídios são formados por uma região polar e por ramificações apolares. Polar e apolar. Polar e apolar. Ou seja, eles são anfifílicos, né? Eles têm natureza dupla, de polaridade e de apolaridade. E os carotenoides? Beta-caroteno. Lembra? São responsáveis, eles têm dupla e simples alternadas. Legal. Eles são responsáveis pelas cores. Exatamente. Vermelho da melancia, laranja, o amarelo. Ele está na cena de todas as plantas. E olha bem, ele tem essa relação por culpa dessas duplas alternadas que captam melhor a energia. Então, pessoal, é super importante aquilo ali que eu falei dos carotenoides. E quase terminando, proteína. Proteína, polímero. Ficou forçada. O que é polímero? É uma macromolécula, uma molécula grande, formada por unidades que se repetem. As unidades que se repetem são os monômeros, que são os aminoácidos. Então, junta aminoácido, forma proteína. Junta aminoácido, forma as proteínas. Vai ter que ser uma quantidade grande, tá? E aí a gente divide em dipeptídeo, 2, tripeptídeo, 3 aminoácidos, tetrapeptídeo, 4 aminoácidos, e polipeptídeos até chegar a uma proteína. O sonho do dipeptídeo é chegar a ser proteína. Então tem que ter mais de 100 aminoácidos. Lembre-se que toda proteína é um polipeptídeo. Mas nem todo polipeptídeo é uma proteína, porque se o cara tiver 50, é grande que só uma peixe, é um polipeptídeo, mas não é proteína, não. Para ser proteína tem que ser enorme. Então, pessoal, o aminoácido tem um grupo NH2, que é o grupo amina, e o grupo C-OH, que é o grupo ácido. Então, nessa aminoácido, a gente vai ter a formação de uma ligação, quando eles se unem para ir formando os peptídeos, a gente tem uma ligação chamada ligação peptídica, ou ligação amídica, que é o grupo ácido de um aminoácido reagindo com o grupo amina de outro aminoácido. Então, aqui, ó, aminoácido, ligação peptídica. Lembrando que era uma ligação amídica, porque forma o grupo amida, C-O nitrogênio. Amida, não confunde com amina, não. Amida. Aí, pessoal, o número de ligações peptídicas, se eu tiver 10 aminoácidos, lembre-se, para eu ter uma ligação peptídica tem que ser 2 aminoácidos, né? Então, se eu tiver 10 aminoácidos, eu tenho 9 ligações. Se eu tiver 20, eu tenho 19. Então, o número de ligações peptídicas é o número de aminoácidos menos 1. Então, vamos lá. Os aminoácidos, pessoal, eles existem 20 aminoácidos para as proteínas que a gente conhece, todas aí, né? Então, eles são classificados em essenciais e naturais. Essenciais, a gente não produz. A gente tem que comer eles, tá? Já os naturais, a gente produz. Pessoal, o arroz com feijão, que é uma mistura de cereal com legumes, né? Contém 8 aminoácidos essenciais. Só para tu tirar onda. Quando tu sentar hoje na mesa, tu diz: vocês sabiam que arroz e feijão tem 8 aminoácidos essenciais? E vão dizer sim, o que quer dizer isso? Quer dizer que tem todos os aminoácidos essenciais. Então,
Riquíssimo, né? Guga, e a estrutura da proteína? Quem sabe disso é Arthur e Fernandinho, mas eu vou falar, vai. A primária é a mais simples, tá? É a linear, os aminoácidos, tudo juntinho, ali, um de braço dado no outro. A secundária é quando você vê que eles estão girando, aquela estrutura helicoidal, né? Aí, essa estrutura nevolada, que a gente chama, né? Você aparece um DNA ali, aquela misturada toda, e aí você diz, ela é a terciária. E a quaternária é a agregação de cadeias. Então, pessoal, lembrar, o que é desnaturar uma proteína? Por exemplo, aquecer demais, né? Se pela modificação da estrutura tridimensional da proteína. Então, vê, a proteína modificada não exerce sua função. Se ela está lá toda hora, tu ajeita ela lá, opa, lascou, quero mais não. E o que é que pode desnaturar? Temperatura, pH, detergente químico, solventes orgânicos, né? A gente conhece. Porque, vê bem, a proteína tem uma função estrutural, obviamente, né? Colágeno. O pessoal começa a cair as coisas, bota colágeno, né? Dá uma elasticidade maior. Então, você tem a função das proteínas nessa função estrutural, a elastina, queratina, né? A hormonal, pessoal, vários hormônios são proteínas. Insulina, glucagon, né? A função respiratória. Oxi, respiratória. Claro, meu filho, é hemoglobina, mioglobina. Esses pigmentos estão presentes nas hemácias que transportam o oxigênio que está no sangue, que é tamponado, né? E aí tem uma função contrátil, a quitina e miosina, lembra disso? Ai, como é bonitinho, eu detesto. Tem a função carreadora, tá? Essa daí são responsáveis pelo transporte, né? Carreadora. Imunológica, imunoglobulinas, lembra? E catalítica. Oxe, catalítica é enzima. Toda enzima é uma proteína, embora nem toda proteína seja enzima. Então, o que é a função catalítica? Acelera a reação. Como? Diminuindo a energia de ativação. Ah, sim. E aí, pessoal, as enzimas, elas aceleram a velocidade da reação, obviamente, né? Não alteram os produtos, lembre-se disso. E as enzimas podem ser simples ou conjugadas. Quando ela é simples, ela só tem aminoácido. Quando ela é conjugada, ela tem uma parte proteica dos aminoácidos, que eu chamo de apoenzima, e uma parte não proteica, que é coenzima, coenzima, vai ficar ali juntinho, vai se coligar, tá? Então, a apoenzima mais a coenzima chama-se uma holoenzima, que é ativa, tem atividade. Então, as coenzimas auxiliam as enzimas no seu funcionamento. Aí elas são, na sua grande maioria, sabe o quê? Vitaminas e sais minerais. Então, lembra, a coenzima, a parte o quê? Dos aminoácidos, mas a coenzima, que vai chegar lá, que é a parte não proteica, isso tudo forma o quê? Holoenzima, que é a parte ativa. Então, pessoal, as enzimas, elas diminuem a energia de ativação, certo? Então, o processo é mais rápido. Sem enzima, a gente estava lascado. Não tinha vida. Só que tem um detalhe. A ação enzimática, ela tem especificidade. É um processo chamado chave e fechadura. Cada coisa no seu lugar. Então, as enzimas são altamente específicas, tá? Geralmente, elas têm o quê? Um único substrato. Essa grande especificidade para elas encaixarem, pessoal, tem uma explicação biológica, né? Elas se encaixam perfeitamente aos seus substratos e a turma chama de chave e fechadura. Para esse encaixe acontecer. Para tu ter um exemplo, o detergente, se ele tiver cadeia normal, ele encaixa na enzima e ele é biodegradável. Se ele tiver cadeia ramificada, ele não encaixa. Aí ele não é biodegradável. Então, esse encaixe, essa especificidade é que dá vida à enzima. Outro fator, a temperatura. Você não pode chegar a aumentar a temperatura, não, se você estiver com febre. Tem que baixar a febre, senão a pessoa morre. Por quê? Porque aí você começa a desnaturar a proteína enzimática. Então, acima da temperatura ali, Y, ocorre a desnaturação. O processo só vai para baixo. Não tem saída. Outro é o pH. É por isso que o sangue é tamponado. O que é tamponado? Resiste a variações bruscas de pH, até um certo limite, né? Então, as enzimas exigem trabalhar num pH ótimo. Se você começar a alterar o pH, pessoal, o sangue, a variação é mínima. Se o pH do sangue variar um pouquinho, a pessoa morre. Tá? E cada enzima tem um pH ideal. Por exemplo, a pepsina aqui é do estômago, pH 2. Vê. A pitialina, pH 7. A tripsina, pH 8. Isso é o pH ideal. Tá? Então, cada uma tem. E a outra, pessoal, é a concentração do substrato.
quanto mais substrato é reagente, tá? Substrato é o que reage. Quanto mais substrato tiver no meio, tá? Quanto mais estiverem sendo formados, produtos são formados. Então, quando todas as enzimas estiverem ligadas aos substratos, aí a gente tem uma velocidade máxima. Pronto. Por quê? A enzima não acelera? Então, se eu tenho um bocado de reagente, um bocado de substrato, e as enzimas, tum, 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 a velocidade, tum, aí a partir dali fica constante, não tem mais saída. E para terminar, vitamina. Vitaminas, reguladora do metabolismo, né? Olha, pessoal, elas podem ser hidrossolúveis, as que dissolvem na água, né? Então, e podem ser as lipossolúveis, as que não dissolvem água, dissolvem na gordura. Que é a DEIK, né? ADEIK, 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 ADEIK. Essas são as lipossolúveis. Então, você tem aí, ó, hidrossolúveis, vitamina B1, B2, B3, B6, B11, vitamina B, tudo, é tudo hidrossolúvel. E a vitamina C, redoxon, que tu bota na aguinha, tá? E aí, pessoal, as lipossolúveis, vitamina A, que está relacionada à visão, né? A transformação que acontece, uma isomerização na retina, lembra? E aí você tem a vitamina D, calciferol, né? Raquitismo, que eu falei um pouco atrás, a vitamina E, esterilidade masculina, e a vitamina K, que é relacionada muito com o sangue, com a hemorragia. Então, pessoal, deixa eu vir para vocês aqui. Acho que me animei, né? A aula ficou longa, mas espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Beijo, segue o canal aí e diz aí quem é o melhor professor de biologia do curso.